Júlia, pode começar. Tá bom. Então, hoje, boa tarde ou quase noite, né, pessoal? Vamos começar aqui o nosso bate-papo, tá? E eu enfatizo bate-papo, porque eu vou falar bastante coisa sobre mobilidade, modelo de negócio e tal, sobre o mercado brasileiro, mas, no fim das contas, o que interessa é o que, no fim, as pessoas que estão aqui estão interessadas, tá? Então, fica à vontade para poder perguntar, para tirar dúvida, tá? Eu tenho minha equipe aqui à sua disposição, que vai ficar lendo as suas perguntas no chat, tá? Para a gente poder te dar suporte, tirar suas dúvidas, fica à vontade para perguntar, beleza? Então, a gente está começando aqui a nossa apresentação. Fique ligado que no final desse vídeo vai durar mais ou menos 1 hora. Ao final dessa apresentação, a gente vai ter uma promoção especial aqui para você, tá? Um pouco do que a gente vai falar aqui, tá? Como uma oportunidade para você aprender sobre mobilidade e uma oportunidade para você ganhar dinheiro com mobilidade, tá? Que no fim é o tema da nossa conversa aqui, tá bom? Falando um pouquinho sobre a nossa apresentação, né? Seguindo aqui, né, e dando um resumo do que nós vamos falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama da mobilidade elétrica, tá? A mobilidade elétrica no Brasil, né? O ecossistema da mobilidade e modelos de negócios envolvidos, um pouco de visão de futuro, né? E perspectiva aí do que vem pela frente e quais são os desafios que nós temos para alavancar, para destravar a mobilidade no país, tá? Então, falando um pouquinho do panorama geral da mobilidade elétrica, a gente vai explorar um pouquinho de avanço tecnológico, crescimento de mercado, toda a questão ambiental, tá? Que é uma questão importante e está ajudando a alavancar a mobilidade elétrica como um todo, né? E todos os atores desse mercado, componentes, infraestrutura, a questão do governo, né? Todos os benefícios, desafios e oportunidades envolvidos. E é isso. Então, seja bem-vindo a essa jornada rumo a um futuro sustentável, eficiente e elétrico, tá? Indo direto ao ponto aqui, tem um gráfico falando um pouquinho sobre a evolução do volume de veículos elétricos, tá? Isso é um gráfico que fala do mundo, não é Brasil ainda, a gente vai falar um pouco de mundo, tá? E o que é interessante falar, né? Provavelmente como é um público um pouco mais técnico, tá? E eu também sou engenheiro, para vocês saberem, fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem realmente, não só modelos de negócio, oportunidade, como também toda a parte técnica, tá? Sou engenheiro eletricista da computação. Falando um pouquinho sobre os BEVs, né? Battery Electric Vehicles, eles são os veículos 100% elétricos, são os elétricos puros, né? Talvez muitos já saibam, mas acho que é importante aqui compartilhar com todo mundo isso. E além disso, você tem a Azul Public Plug-in Hybrid, né? Que é o PHEV, né? Que é o veículo híbrido. Mas o que é interessante, ele é plug-in, ele conecta na energia. Então, é interessante falar que aqui a gente está falando do mercado de elétricos mesmo. A gente não está falando do combustão, a gente não está falando do híbrido, que não é plug-in, que é o HEV, que não conecta na energia, tá? Não está falando aqui, por exemplo, de um Toyota Prius, de um Ford Fusion, esse tipo de veículo, tá? Então, olha que interessante no mundo a evolução dos elétricos, tá? E esses números aqui estão em milhares. Então, imagina, 2013, no total, nós estamos falando de 10 anos atrás, a gente tinha 206 mil veículos elétricos, entre elétricos puros e híbridos. Em 2022, a gente fechou o ano com 10 milhões 522 mil. Olha esse crescimento absurdo em 10 anos. Cara, nós estamos falando de uma evolução assim assim, 52 vezes. Olha que interessante, em 10 anos cresceu 52 vezes esse mercado. E olha a tendência, né? Normalmente o pessoal aí de engenharia, matemática, estatística gosta de olhar a tendência. É só bater o olho no gráfico e ver que esse mercado está subindo de uma forma absurda, muito grande, né? E é curioso que, diferente do que acontece no Brasil, fora do Brasil, o crescimento é ainda mais expressivo nos veículos totalmente elétricos, nos veículos 100% elétricos, tá? E aí, falando um pouquinho de alguns tópicos importantes, né? Apesar dos desafios das cadeias de suprimentos,
da escassez de chips. A gente sabe que teve a pandemia há pouco tempo, né? E oficialmente foi declarada a extinta pandemia, né? Pela ONU. A gente ainda tem aí um resquício do que aconteceu na pandemia, que muitas fábricas pararam e teve impacto no mundo, mas mesmo assim a gente vê um crescimento muito expressivo, mesmo na pandemia, dos veículos elétricos, tá? Então a gente está falando hoje de 10,5 milhões de veículos vendidos aí em 2022, né? A gente tem vendas expressivas quando a gente olha a Europa, 15% de aumento em relação a 2021. Estados Unidos e Canadá aumentaram 48%. E sabemos que o mercado americano é muito importante para que efetivamente as coisas aconteçam, né? Na China aumentou 82%. Então, assim, é um crescimento muito expressivo, um crescimento absurdo de veículos elétricos no mundo, né? E a participação total de veículos elétricos nas vendas globais de veículos leves foi de 13% em 22. Ou seja, em resumo, para cada 100 veículos vendidos em 22, 13 são elétricos ou híbridos. Olha que interessante. E a previsão para 2023, né, que é agora 36%. E já está batendo mais que 27%. Então, assim, é um crescimento muito expressivo. O mercado de elétrico está crescendo demais e, claro, com isso tem muitas oportunidades para a gente, muitas oportunidades para muitas empresas e muitos profissionais, né, especialmente aqueles ligados ao setor elétrico, ao setor de tecnologia e outras disciplinas ligadas à área técnica, né? Agora, o que está ajudando a impulsionar tudo isso, né? Uma coisa que está ajudando a impulsionar é a segurança energética, né? Porque no final das contas, né, o mundo ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis, das fontes fósseis que não são renováveis, né? Então, há muito tempo se fala em solar fotovoltaico e outras, eólica e outras fontes de energia. Por quê? Porque o mundo está buscando uma alternativa para não depender do elementos fósseis. Porque no final das contas, isso vai acabar, isso é limitado, isso é finito, né? Então tá aí um ponto importante. O outro ponto é a agenda ambiental, né? Queira ou não queira, a gente emite muito CO2 e a gente está realmente destruindo o planeta de certa forma e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. No setor dos transportes, especificamente, existe uma grande porcentagem de contribuição de emissão de CO2. E é por isso que existe toda essa transformação em relação ao setor automotivo, de ter carros elétricos, que são carros mais limpos e tal, né? E detalhe, eu não estou falando de fonte de energia aqui, porque no Brasil a fonte é majoritariamente limpa, né? E a outra questão é saúde pública, né? No final das contas, ninguém está afim de ficar cheirando gás carbônico, cheirando aquele gás que os carros a combustão emite e que causa muitas mortes todo ano no mundo. 7 milhões de mortes por ano no mundo. Cara, isso é muita coisa. Então, assim, isso tudo, no fim, configura uma tendência que é uma transição energética acontecendo no mundo, né? Agora, falando um pouquinho de Brasil, né? A gente tem definitivamente a oportunidade, obviamente que isso depende da vontade política, depende de uma série de coisas, a oportunidade de ter uma quarta revolução industrial através da mobilidade elétrica. E tem alguns fatores que a gente elencou aqui como importantes que nós podemos ser protagonistas nisso, né? O que acontece? Além das tecnologias limpas, há também o objetivo de incorporar tecnologias digitais na sociedade. Isso possibilita a criação de novos modelos de negócio. Então, veja, nós não estamos falando apenas de uma transição energética. A gente sabe que a tecnologia, especialmente a digital, está avançando demais. Então, tem muitas oportunidades. Não é só na questão elétrica, né? Oportunidade de serviço, oportunidade de trabalho, modelo de negócio diferente, inovação e uma série de outras coisas. E tudo isso, o que está acontecendo? Está entrando no mundo dos transportes, né? Hoje a gente já vê drone tripulado, hoje a gente já vê uma baita integração entre várias formas diferentes de transporte, a gente vê carro autônomo. Então, assim, as tecnologias estão entrando nesse mundo da mobilidade com muita força, que são novas tecnologias que possibilitam muitas coisas novas, né? E é importante a gente estar atento a tudo isso, né? Especificamente no Brasil, pontos importantes que motivam o avanço da mobilidade, né? O Brasil, historicamente, é um grande produtor de veículos automotores no mundo.
Não é à toa que tem o ABC, né, ou ABCD, né, Diadema, ali em São Paulo, onde várias fábricas do setor automotivo estão envolvidas aí na produção de veículos, e o Brasil sempre produziu muito, né? Resumindo um pouco aqui, né, tem a questão da baixa motorização em relação a outros países, ou seja, tem muita oportunidade, né, de venda de veículo, né, tem os acordos de livre comércio automotivo com outros países, o setor brasileiro é protagonista mundial e não pode ficar de fora. Só para vocês terem uma noção, o veículo híbrido hoje, que é o Prius, essa tecnologia ela foi inventada em 95, né? E está sendo ainda muito vendido no Brasil, né? Qual é a questão aqui? A questão é que o Brasil já foi protagonista no setor automotivo e tem uma oportunidade de se investir na mobilidade, nos elétricos, nos híbridos, de ser protagonista também. Com todo respeito ao setor sucroalcooleiro, né, o setor do álcool, que é uma indústria estabelecida, eu não estou sugerindo para acabar com a indústria, não. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar atrasado em relação ao mundo, tecnologicamente falando. Senão, a gente vai ficar dependente do mundo, né? Então, esse é um ponto importante. Fora que a gente exporta muito veículo. Ou seja, a gente não produz veículos apenas por Brasil, para o mercado interno. A gente exporta para vários outros países e, por isso, a gente precisa investir na mobilidade elétrica, né? E agora, falando um pouquinho de números aí do Brasil, olha que interessante, né? A gente vê de um ano para o outro, 2020 para 2021, um crescimento bastante expressivo na América Latina, né? No Brasil, como o volume é maior, a gente vê um crescimento aí de 77%. Então, olhando os números, a gente vê, de certa forma, uma grande disputa com o México em volume de veículos, né? Lembrando que o BEV, ali olhando para o lado direito, em cima, BEV, veículos elétricos puros, no meio, o veículo elétrico plug-in, né, híbrido plug-in, e à direita o híbrido que não é plug-in, que não conecta na energia, que é o que tem maior volume hoje, porque é uma tecnologia mais antiga, né? Então, olha que interessante de um ano para o outro, olhando o azul para o verde. Cara, elétricos puros, nós saímos de 182 para 719. O volume de veículos é pequeno, mas estamos falando de 3 anos atrás, 2 anos atrás, né? Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande em volume, especialmente dos elétricos puros, né? E nos híbridos, 619 para 2.141. Olha que crescimento interessante. Ou seja, claramente, se a gente fizer uma associação, o volume, o crescimento que aconteceu anos atrás no mundo, na mobilidade, está acontecendo no Brasil. Anos depois, sim, mas está acontecendo. E é muito interessante visualizar isso, né? Agora, além do volume de veículos, ele traz as oportunidades de trabalho. Hoje, a gente tem aproximadamente 1.500 pontos de recargas públicos no Brasil, tá? Ou, não é privados, né? Privados com acesso público. Tá? Então a gente tem um volume bastante interessante já de pontos de recarga no Brasil, né? Só que, claro, o Brasil é gigante, ele precisa aumentar demais. Aqui não estamos considerando os residenciais. Para ser sincero, residencial a gente tem até mais que o público, né? Nós instalamos, por exemplo, hoje aproximadamente 3.000 pontos de recarga entre residencial e público. Ou seja, a gente tem uma bagagem muito grande em instalação de carregadores de veículos elétricos. Lembrando, no final, tenho um ponto interessante para você aqui, para você aproveitar a oportunidade aí com super desconto aí, especificamente para o pessoal do Congresso Me. A gente tem uma condição especial no final da nossa conversa aqui. Então, olha que interessante, né? A gente tem 1.500 pontos públicos ou semipúblicos, né? E a infraestrutura está crescendo. Para você ter uma ideia, hoje a gente instala cerca de 100 pontos de recarga por mês. Gente, é muita coisa. A gente tem uma equipe grande e, além disso, precisa de parceiros, precisa de instaladores, precisa de revendedores, precisa de grandes empresas que estão entrando no setor, investindo em mobilidade. E é por isso que a gente está aqui, justamente para convocar todo mundo que tem interesse na mobilidade elétrica e sim ganhar dinheiro com isso, seja como instalador, seja como projetista, seja como empresa que revende carregador, seja várias oportunidades. Contem com a gente, contem com a GreenV, porque a gente precisa de profissionais e empresas que nos suportam nesse crescimento para a gente formar esse ecossistema gigante da mobilidade que está crescendo cada dia mais, né?
E como exemplos também de grandes projetos, tem os grandes corredores, como Curitiba, Assunção, no Paraguai, né? Então tem a Eletrovia ali, inclusive essa Eletrovia ali do Paraná é apelidada de Zenovia, que é o Zeno que tocou esse projeto, inclusive é do nosso time aqui, tá? O Zeno é o head da Academy, muita gente, acredito que alguns aqui devem conhecer o Zeno Nadal, um baita profissional, né, que está à frente aí da Academy, dos cursos, né, e tem vários outros projetos, tem a rodovia Anguera Bandeirantes, tem a Dutra, ou seja, tem muitas eletrovias aí que estão se configurando a cada dia, né? E falando um pouquinho de veículos, nós temos já mais de 30 veículos 100% elétricos, tá, no Brasil, e temos mais de 100 entre elétricos e híbridos plug-ins, tá? Então, a gente tem muito veículo, muita opção, tá? Não sei se você teve a oportunidade ou ouviu falar da carreata que aconteceu no sábado passado, né? Agora, o último sábado mesmo, que teve aqui em São Paulo, que a gente saiu ali do Pátio Paulista, na Avenida Paulista, atravessou a Paulista inteira, pegou o Dr. Arnaldo, desceu no Pacaembu, né? Brincadeiras à parte, antigo estádio do Corinthians, só que não, né? Porque na verdade o estádio do Pacaembu é público, né? Da cidade de São Paulo aqui, mas na frente do estádio do Pacaembu tinha os stands ali, onde teve o encontro dos elétricos e tinha muito carro elétrico, foi muito legal, com vários carros diferentes. Então foi muito interessante essa experiência que a gente teve, né? Opa, legal. A Ana Dias fez uma pergunta aqui. Tem alguma plataforma de dados de pontos privados de recarga? Vejo mais pontos públicos. Como poder ter acesso ao número de descarregadores privados? Hoje não tem uma plataforma não com carregadores privados, né? E, Ana, me diz uma coisa: quando você fala de carregador privado, você está falando de carregador onde um dono de veículo elétrico comprou seu veículo e instalou na sua residência, ou você fala de locais privados com acesso público, como hotéis, shoppings, restaurantes, e por aí, aeroportos, por aí vai. Me explica melhor um pouquinho qual é a sua visão sobre isso, tá? Se você fala de locais públicos ou privados com acesso público, né, não tem uma base de dados oficial no Brasil, tá? Algo que pode ajudar no nosso aplicativo de Vigo, a gente tem um grande cadastro lá de pontos de carga, né? O plugshare.com é uma plataforma que também tem muitos pontos, tá? E dá essa clareza, tá? Mas pontos privados mesmo das pessoas e residencial sem ter acesso público, isso é realmente privado, né? E não tem uma plataforma hoje para isso. O que eu posso te dizer é que dos vários carregadores que a gente já instalou, é meio que meio a meio. Então, se tem 1.500 carregadores públicos, com certeza a gente já está falando aí de mais de provavelmente 5 mil, vai até mais, na verdade, talvez batendo aí 10 mil carregadores no Brasil, tá? No total. Só para ter uma ideia, espero que tenha respondido sua pergunta aí. Bom, caminhando um pouquinho aqui, então esse é o panorama do Brasil, tá? E falamos um pouquinho do ecossistema de mobilidade, quais são as empresas envolvidas, tipos de empresas e modelos de negócio, tá? Deixa eu... falando um pouquinho sobre o ecossistema, né, a gente pode dizer o seguinte: a gente tem as montadoras, que são os grandes vetores da mobilidade, porque no fim eles que fabricam os veículos, né? Então, no fim das contas, tudo vem das montadoras, né? Só que aí você tem as associações de classe, você tem os fabricantes de componentes para mobilidade, você tem todo o setor elétrico que não só gera energia, como transmite energia, distribui energia, né? Você tem toda a parte das universidades, né? Empresas de educação, inclusive empresas como a nossa, que lançou a Academy para poder ensinar sobre mobilidade elétrica. Aliás, somos o primeiro do Brasil a ter uma plataforma completa de ensino para mobilidade elétrica, né? O próprio governo e agências regulatórias, que na verdade a gente precisa um pouquinho de mais atitude deles, envolvimento, engajamento no que a gente está fazendo,
né, agências de fomento e inovação para projetos de pesquisa e desenvolvimento, e as startups, consultorias, como a gente somos uma startup de tecnologia, que estamos há anos no mercado, então, por isso a gente tem muita propriedade para falar de tudo que a gente faz, porque a gente não só ensina, a gente faz, a gente coloca a mão na massa. Todo dia tem carregador novo no mercado que nós instalamos, né? Acabei de receber uma mensagem aqui de uma frota elétrica ali do Rio de Janeiro. Então, assim, é o tempo todo tendo novos projetos. Então, isso aqui é um pouquinho de quem está envolvido hoje no setor em maior ou menor escala, né? Falando um pouquinho, não vou entrar muito em detalhe, né, sobre cada setor, depois esse material vai ser disponibilizado para você. As montadoras fabricam os veículos, né, os componentes, tem várias empresas que fabricam os componentes para os veículos, né, o meu sócio fez um vídeo com o Volvo dele, que eu achei muito legal, onde ele mostra quem são os fabricantes de cada local, e tem num Volvo, né, que ele é sueco, na verdade, de uma empresa sueca, apesar de ser investido por chineses, que é a Geely, tem lá peças da Hungria, peças da Romênia, Polônia, China, mundo inteiro. Então tem muitas empresas de componentes no mundo inteiro, todo o setor elétrico são as grandes concessionárias de energia, né? E mesmo as produtoras gigantescas como Itaipu e por aí vai, né? Toda a parte de educação e pesquisa, governos, ambiente e inovação, startups, que são empresas com base tecnológica, que é o nosso caso, né? E as associações de classe. Inclusive, eu também faço parte da associação Abravei, sou diretor na Abravei, que é uma associação dos proprietários de veículos elétricos, né? E inovadores. Tá? Então, para quem não conhece a Bravei, pesquisa um pouquinho sobre a Bravei. A gente promove a mobilidade elétrica. Estaremos em Brasília, dia 14, para promover a mobilidade elétrica junto à Anfávia, que é uma associação de veículos automotores. Tá? Fique ligado que a gente está lutando realmente para que a mobilidade cresça no país. Né? E falando sobre profissionais qualificados, né? Agora falando mais com os profissionais mesmo, os técnicos. No fim, existe uma questão de formar recursos humanos com habilidades técnicas, tá? E eu te digo, uma coisa é elétrica, outra coisa é eletromobilidade. Né? Se você, profissional de elétrica, você acha que você sabe tudo, eu vou te dizer, eu sou engenheiro eletricista, na minha caminhada de 10 anos como profissional de mobilidade, eu vou te dizer que eu aprendi um novo mundo importantíssimo para poder ganhar dinheiro, para poder crescer profissionalmente e se realizar profissionalmente, tá? Então, assim, não basta só elétrica, elétrica é base, importantíssimo para tudo que você fez, tá? Mas se você quer entrar no mundo da mobilidade, caminhe com gente que já caminhou muito, e tem condições de te ensinar, tem condições de compartilhar conhecimento e melhores práticas, tá? Deixa eu dar uma pausa para uma perguntinha aqui. Opa, peraí. Pergunta do Vinícius: qual sua opinião sobre existir vários apps para recarga? Seria mais prático um único app para facilitar o usuário? Olha, Vinícius, eu vou falar que é verdade, Vinícius. Mas sabe o que vai acontecer naturalmente? Ninguém quer vários apps para carregar, né? No fim das contas, eu vou no português, claro, que, cara, é desconfortável, um saco isso, né? Mas o que acontece? A gente tem vários apps aqui já no Brasil, né? Um deles é o nosso, o Divigol, né? E o que acontece? Naturalmente, as empresas do setor vão se integrar. E no final das contas, você vai conseguir acessar várias redes ou todas as redes através de um app só. O app de sua preferência, tá? No final das contas, é isso que vai acontecer, tá? Imagina o setor da mobilidade como sendo semelhante ao mercado de telefonia. Tem várias antenas como infraestrutura, que são os carregadores, só que as antenas estão integradas, seja um cabo, seja Wi-Fi, seja rádio. Os carregadores também estão em redes e você tem aplicativos para você poder acessar essa infraestrutura, que são os aplicativos que se conectam nos carregadores e fazem as coisas acontecer. No fim das contas, a gente não tem várias operadoras, concorda? A gente tem uma, a gente contrata uma. Essa que a gente contrata, a gente usa. E no fim das contas, a operadora está interligada com as outras operadoras de telefonia. Isso também vai acontecer na mobilidade. Ainda não agora, mas naturalmente vai acontecer no futuro próximo, tá?
Qual que é o melhor curso de vendas e instalação? Gabriel, aí, cara, aí eu não tenho o que falar, né? O melhor curso é o nosso, óbvio que é o nosso, Gabriel. Gabriel, só para você entender, né? E agora, brincadeiras à parte, né? O que que acontece? A gente desenvolveu um curso com 18 cursos, na verdade. Não é um curso só, tá? A gente desenvolveu uma formação, uma trilha de conhecimento. Essa trilha, ela tem 18 cursos, tá? Mas você vai falar, mais Júnior, meu Deus, por que 18? Por que tanto curso? É porque é o seguinte, a mobilidade é muito ampla. A gente falou de várias coisas aqui já. E o que que acontece? Primeiro, você precisa ter uma visão geral. Depois, você começa a entender como faz um projeto de mobilidade. Só que aí tem muitos tipos de carros diferentes, muitos tipos de carregadores diferentes, tem transformadores diferentes e tem formas de instalar diferentes. E a gente aborda tudo isso no curso. Cada curso atende um aspecto específico, inclusive de venda, inclusive de manutenção, inclusive de outros temas importantes para que você rentabilize no seu dia a dia, tá? Então, Gabriel, obrigado pela pergunta, Vinícius também. Continuando aqui, no fim, o profissional da mobilidade, né, é um profissional que conhece de elétrica, mas também ele conhece de dados, de conectividade, um pouquinho de TI. Então, assim, no fim das contas, os profissionais vão ter que se renovar. Depende de onde você quer chegar, depende da empresa que você quer construir, das oportunidades, do seu olhar para investimentos, entendendo que esse é um mercado que está crescendo muito e muito rápido, tá? O quanto você quer investir nesse mercado. Mas eu te digo, a gente está investindo com tudo, a gente é a empresa que recebeu o maior aporte do setor, 22 milhões para explodir realmente no mercado, tá? E não só isso, levar muitas empresas profissionais com a gente, tá? Então, o perfil desejado de profissionais envolvidos com a comunidade, ele tem que ter uma visão meio integradora, sabe? Que não é só elétrica, mas integra com carregadores, integra com dados, integra com TI, integra com uma série de outras coisas, né? E aí tem outros temas aqui, mas caminhando um pouco mais para frente, né? Chegamos num ponto crucial aqui. Esse figurinha aqui parece meio complexo, gente, e depois vocês podem dar uma olhada com mais calma, tá? Mas o que, que tem de interessante aqui, tá, gente? E desculpa que ele está em inglês, numa próxima oportunidade a gente traduz aí e manda para todo mundo, tá? Mas olha só, o que, que acontece? Lembra que eu falei que tem os produtores de componentes? Então, quando fala de suppliers, component suppliers ali, a gente está falando de quem provê componentes, né? Então, componentes são pedaços da cadeia. Então tá ali, a parte de gestão de infraestrutura tem serviço de manutenção, que é algo que um eletricista ou um time, né, supervisionado talvez por um engenheiro ou uma empresa de elétrica pode prestar, né? Toda a parte de venda de carregadores, inclusive a gente tem o André do nosso comercial aqui que é responsável pelas revendas. Então você que quer ser uma revenda de recarga, seja de carregador, seja do que for e ter o seu negócio na recarga, bata um papo aqui com o André, tá? No final tem uma promoção nesse sentido. Tem toda a parte de instalação. Provavelmente você já instalou alguma coisa, né? Acredito que alguns de vocês talvez já tenham instalado ou uma tomada, ou um carregador, ou alguma coisa, né? Mas o ponto é instale direito dentro da norma, tá? Nós, como brasileiros, às vezes tentamos dar um jeitinho, não dê jeitinho, faça direito. É importante seguir a norma, é importante fazer direito, porque aí você não tem dor de cabeça depois, tá? A gente, graças a Deus, com muito trabalho e fazendo direito dentro das normas, a gente conseguiu atingir um patamar de qualidade alto e é por isso que a gente ensina hoje, porque a gente respeita a norma, a gente faz direito. E aí está uma oportunidade aí para você ganhar dinheiro e ser respeitado por grandes clientes. Não é à toa que hoje a gente tem como cliente a Audi, a Porsche, a Volkswagen, a Caoa e uma série de outros contratos grandes em nível nacional, tá? Então, aqui está componentes e serviços, tá? Falando um pouquinho dos equipamentos, né? A gente tem toda a parte de operador de rede de recarga. A gente, por exemplo, não só opera a rede de recarga hoje, né? Redes de recarga dos nossos clientes e a nossa, nós também temos a rede do Envie, como também a gente possibilita que você gerencie a sua rede, porque a gente tem um software que é o CMS que
cuida, conecta os carregadores e gerencia a rede inteira. Se você quiser licenciar o nosso software para você ter a sua rede controlada dos clientes, prestar serviço, fazer uma cobrança de mensalidade, tá aí uma oportunidade para você, né? E que tipo de rede de recarga nós temos? Tem a recarga pública, a recarga semipública, os carregadores rápidos e até os carregadores lentos, né? E fazendo uma diferença aqui, talvez alguns saibam, outros não, carregador AC e DC. Carregador AC é um carregador lento a semi-rápido. Normalmente ele vai de 3,6 a 22 quilowatts. E tem o rápido, que ele é DC, corrente contínua. Então ele recebe corrente alternada, transforma, tem um inversor dentro, transforma em corrente contínua e entrega para o veículo, tá? O corrente contínua normalmente ele é de 11, 22 quilowatts para cima. Quando a gente fala de carregador rápido, a gente fala até 100 quilowatts em geral, ultra rápido, acima de 100. Dos 4 maiores projetos em potência no Brasil, que são de 350 quilowatts, 3 são nossos. Nós fizemos 3 dos 4 maiores projetos do Brasil, tá? Que são de 350 quilowatts. Imagina carregar 80% de uma bateria de 400 quilômetros, ou seja, 320 quilômetros em 22 minutos e meio. É rápido, é muito rápido, mas é potência. Isso, no fim, é engenharia, né? Então tá aí uma oportunidade para você, né, que é eletrotec, que é engenheiro, uma oportunidade para você trabalhar no setor, inclusive junto com a gente nos projetos, e não necessariamente como colaborador, tá? Eu estou falando como você trabalhando por conta, você tendo seu negócio, a gente te apoiando nos seus projetos, tá? Tem toda a experiência do cliente, experiência com a rede, experiência com carregador, experiência com app, com pagamento, né? Então tem toda a parte de customer service que pode ser gerenciada também, aí tem algumas oportunidades, né? Via software, aplicativo, por aí vai, né? E tem toda a esfera do cliente, um pouco mais para o lado direito aqui, da experiência do cliente com o EV, e aí não estão falando só de carregador, só de componente, só de serviço, só de instalação, mas do carro em si, né, o uso do carro, as experiências que ele tem com o carro, toda a parte de car sharing, que é compartilhamento de veículos elétricos, tem muitos negócios envolvidos na mobilidade elétrica no final das contas, inclusive dentro dos veículos, né, em vehicle charging infrastructure, software dentro dos veículos. Então tem muita oportunidade que vem pela frente, coisa que nem chegou no Brasil ainda, né? Opa, Sidney, obrigado pela pergunta, Sidney. Temos sim o nome dessa plataforma, né? A galera costuma dar nome bonito, né? Marqueteiro para as coisas. É CMS, Charging Management System, é um sistema de gestão de recarga, tá? Onde a gente entra, se loga, tá pronto, já temos vários clientes, a Porsche usa, a Audi usa, outros clientes usam, tá? E a gente vai conectando os carregadores e em tempo real a gente visualiza os carregadores, se tem carregamento, se não tem carregamento. E o que, que é interessante? Que é um ponto específico e importante para condomínios. A gente consegue individualizar a energia, Sidney. Então, no final das contas, o que, que acaba acontecendo? Vamos supor, tem o Júnior aqui, tem a Jéssica e tem o Sidney. São 3 moradores que têm veículos elétricos, né? E tem o Jorge não tem um veículo ainda. E aí tem um carregador, 2 possibilidades aqui. Carregador em área comum, carregador na vaga do cliente, né? Carregador na vaga comum. A gente coloca a nossa tecnologia e o nosso software de gestão por trás, e na prática vai aparecer lá para quem usa. Olha, Jorge, zero. Porque ele não tem veículo elétrico, ele não usa nada. O Sidney, cara, ele tem um carrão, ele carregou pra caramba. No mês, fechou a conta dele lá, ele tem R$ 200 de energia. A Jéssica 100 e o Júnior 50. Individualizado, pronto para usar, disponível para condomínios. Inclusive, a gente participou do Expo Síndico aí faz 2 semanas, e no Expo Síndico a gente lançou uma solução individualizada para condôminos, que é uma tomada inteligente. Isso é um pouco diferente. A nossa engenharia desenvolveu, que é para deixar na vaga do cliente. Então ele paga, inclusive, uma assinatura, tá? Por mês, e aí a gente ativa essa tomada inteligente e
essa energia já vai direto ali no sistema, mostrando para a administradora do condomínio o que pode ser feito. É uma baita oportunidade para a turma vender no Brasil inteiro esse tipo de solução, e é uma solução Greenville completa, de ponta a ponta, tá? Então, bem legal, obrigado pela pergunta, Lucine. Fique à vontade para fazer pergunta, porque a gente está no centro da discussão aqui, que tem vários modelos de negócio envolvidos aqui, tá? E a gente pode falar, na verdade, até amanhã aqui sobre isso. Tem muito tema, muito assunto para a gente falar, tá? Então você pode ganhar dinheiro instalando carregador, você pode ganhar dinheiro revendendo carregador, você pode ganhar dinheiro fazendo projeto de recarga, você pode ganhar dinheiro licenciando o software da Greenville e revendendo a gestão para os seus clientes, tá? Você pode ter uma oferta completa para condomínios, até para frotas, para empresas e tal, onde você tem tanto o sistema de gestão quanto o aplicativo para o controle de acesso. Você pode conectar via QR Code, você pode acessar os carregadores e entender carregadores disponíveis aí ao longo do Brasil, sejam conectados ou não, sejam da Greenville ou não, né? E aí, os que são offline, os que não estão na nossa rede, você vai saber que existem, mas não vai poder carregar pelo app da Greenville, que é o ponto que uma pessoa colocou acima ali e tinha uma dúvida. Então, assim, a gente tem muita oportunidade de negócio, tá? Com mais detalhes depois, o André pode explicar como revenda, ou o pessoal que quer aprender sobre mobilidade Academy, fale com a Estela, que é da Academy, para te explicar mais detalhes, ou se quiser comprar online, no final, não esqueça, tem uma oportunidade para você, tá? Vou seguir aqui, mas dúvidas fiquem à vontade. Agora falando um pouquinho de futuro e principalmente questões que precisam ser destravadas no Brasil para expandir ainda mais tudo isso. E uma figurinha sugestiva aqui, que é um eletroposto com carregadores e com placas solares. Para quem não viu, Vestent, na Holanda, faz esse posto lindo, maravilhoso aí, que eu particularmente é um baita case para mim, tá? E curto demais o que eles estão fazendo lá na região da Holanda e Alemanha, tá? Então, o que esperar do mercado de mobilidade elétrica no Brasil até 2030? Bom, a gente tem um desafio hoje, porque tem muita gente grande entrando, e quando eu falo de empresas muito grandes entrando no setor, né? E o que a gente ainda não tem, e não tem porque é futuro mesmo, né? É uma visão clara de volume no Brasil. Agora, vou te dizer, né, que tudo indica para que a gente tenha um volume muito expressivo de veículos no país, né? Vou te dar um exemplo que é uma pesquisa da PwC, a consultoria que é uma das 4 maiores empresas do mundo, que é a PricewaterhouseCoopers, tá? A Price diz o seguinte: em 2040 teremos 35 milhões de veículos elétricos. Ano passado a gente fechou com 126 mil no Brasil. Então imagina, estou falando de Brasil, não estou falando de mundo não. 126 mil ano passado, 2040, 35 milhões. Será que tem oportunidade para você entrar no mercado de mobilidade? Muita, né? Outra coisa, como muita gente grande está entrando, tem muitas discussões para entender para onde o mercado brasileiro vai, mas aos poucos isso está se desenhando, isso está impulsionando o setor, que naturalmente quanto mais dinheiro envolvido, mais acelerado é o crescimento do setor. Isso já está acontecendo no Brasil, tá? Tem vários possíveis cenários se desenhando, né? Inclusive integração entre modais, né? Patinete, com carro, com moto, um monte de coisa legal acontecendo. A Prefeitura de São Paulo está investindo em ônibus elétricos, a Prefeitura de Curitiba também. Então tem bastante coisa acontecendo. São José dos Campos investiu em frota elétrica para a Guarda Civil, né? Espírito Santo também trabalhou com um projeto para a Guarda Civil. O governo está se movimentando, aos poucos, na nossa visão, mas está se movimentando, né? Além disso, tem muitas categorias diferentes. Tem o veículo pesado, tem o transporte público. Quando eu falo de pesado, eu falo de caminhões e ônibus, né? Tem os leves, tem os VUCs que estão crescendo muito. Acho que todo mundo já viu aí alguma vanzinha no Mercado Livre, 100% elétrico, né? Então isso está acontecendo, é muito legal. Inclusive o Mercado Livre é nosso cliente, FedEx é nosso cliente, Unilever é nosso cliente com frotas elétricas. Então tem muita oportunidade realmente acontecendo.
em todo o Brasil, tá? E aí, talvez você se pergunte, puxa, mas eu sou aqui de uma região remota do Brasil e tal, será que tem oportunidade? É claro que hoje as maiores oportunidades, pensando em volume, tá, em grande quantidade de trabalho, a gente está falando das principais capitais, onde são os maiores centros financeiros do país. São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados do Sul, BH, Brasília, né, Recife e tal, mas eu posso te dizer, a gente já instalou carregador praticamente o Brasil inteiro. A gente já instalou, você que talvez seja de Manaus, cara, o seu mercado já instalou vários carregadores. Belém, já instalamos carregadores. Interior, já instalamos carregadores. Não, interior do Rio Grande do Sul, interior ali, sei lá, vários estados, gente. Nordeste, muito carregador. Então, assim, pensa o seguinte: o Brasil está um pouquinho depois dos grandes mercados, mas isso é dado. Nos outros mercados já aconteceu. No Brasil está acontecendo e está caminhando para todo o Brasil. Então isso é muito legal porque tem oportunidade para todo mundo, né? O mercado é muito grande, né? Então essa é uma mensagem importante que eu queria deixar clara. Então, o mercado é muito promissor, né, com potencial de transformar o setor automotivo. Na verdade, vai revolucionar, talvez transformar uma palavra leve do que está acontecendo, né? A gente vai ter uma sociedade mais, é uma expectativa, uma sociedade mais sustentável, consciente do meio ambiente, né? E claro, tem muitas oportunidades de mercado e a gente precisa do engajamento de todo mundo para que isso aconteça, né? A gente precisa que todo mundo acredite e assim, os números dizem que não tem mais volta e eu brinco que toda tendência ou você decide estar dentro ou estar fora, que no fim você não consegue lutar contra nenhuma tendência, né? E muita gente grande está impulsionando em direção à mobilidade, em direção à mudança, com relação à mudança dos transportes dos elétricos para algo mais limpo, né? E uma grande veia são os elétricos. E caminhando um pouco para o final aqui, tá? Se tiver mais uma pergunta, fique à vontade, tá? Então a gente tem perspectivas da mobilidade elétrica. A gente já falou um pouquinho disso. Há uma crescente conscientização ambiental, né, que impulsiona a adoção dos veículos elétricos. A gente vê muito avanço tecnológico e a queda do custo da bateria. Para ter uma noção, a bateria diminuiu de custo 89% nos últimos 10 anos. Então, vamos chutar aqui, se a gente comprar uma bateria a US$ 100, que não é, tá? Hoje a gente compra US$ 11. Então, imagina a diminuição de custo com relação à bateria, que é o principal ponto aí do veículo elétrico, né? As parcerias entre instituições de ensino, setor produtivo e governo estão crescendo, né? Surgem novas oportunidades, novos modelos da mobilidade elétrica. Tem modelos que necessitam de maior capital, tá? Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos aluguel de carregador de carro elétrico, nós trabalhamos assinatura de software, então você paga o mensal e a gente cuida da operação e manutenção do seu carregador, que é algo que você pode ter com seus clientes, ter a sua rede, a gente vai te apoiar a construir tudo isso, tá? E tem várias oportunidades nesse sentido, tá? Mas para isso, especialmente aluguel, equipamento, quando é mais caro, ele precisa de aporte, né? E a gente está estruturado para isso, tá? Então, pra você ter uma ideia, a gente vai fazer um lançamento em breve, ser confidencial, com uma montadora, ela vai lançar um veículo e vai ser nesse modelo. Então, tanto a instalação quanto o carregador vai ser no modelo assinatura. Então, o cliente assinou o veículo, comprou o veículo, vai ter uma instalação do envio, tá? E essa instalação pode ser você fazendo, inclusive, tá? Porque a gente tem toda uma área de homologação de parceiros, onde a gente pega toda a documentação, aprova os parceiros e você pode começar a instalar para a gente em todo o Brasil, tá? Caso você tenha interesse só em instalação, está ocorrendo a expansão da infraestrutura, né? E aos poucos está surgindo estímulo ao desenvolvimento de veículos elétricos localmente. A gente tem o primeiro projeto de veículo elétrico brasileiro, que é a Volkswagen Caminhões fez, que é o e-Delivery. Então é um caminhão não é 100% elétrico, projeto 100% nacional. O projeto durou 3 anos para ser desenvolvido, sair do papel para produção. É um projeto muito legal, tá? Inclusive, a Volkswagen Caminhões é nossa cliente, a gente desenvolve vários projetos com eles, né? E o que a gente espera é que em breve tenha implementação de políticas públicas
para incentivar a aquisição de veículos elétricos e a transição para das fotos comerciais, né? E caminhando para o final, aqui como conclusão, a gente tem um mercado em franco crescimento, oportunidades para você de negócio, tá? E aqui eu vou deixar para quem ficou no final, como eu falei, tá? A gente tem dois grandes descontos, especialmente para você, que, por favor, Jéssica, coloque o link aí do nosso e-commerce, tá? loja.greenv.com.br/cursos. Então, você tem a oportunidade de resgatar dois cupons. Então, você tem GreenV10, tá? Para produtos, 10% de desconto nos produtos no site para você comprar online. E você tem cursos 30% de desconto na Academy. Cara, 30%, isso não é pouca coisa, tá? Então, aproveite. Deixa eu até colocar aqui também, né? Coloca lá, por favor, Jéssica. Cursos 30, GreenV 10% de desconto em produto, 30% de desconto nos cursos da Academy, tá? Então, aproveite a Academy para você ficar preparado, né? Não só para instalar, mas para vender. Lá fala de venda também, curso de venda, tá? Então, para você, acho que é o Gabriel que perguntou qual é o melhor curso do Brasil. Gabriel, compre, cara, aproveite. Vamos junto aí crescer na mobilidade elétrica brasileira. A gente tem muita oportunidade para isso, tá? E seja instalação, produto, software, enfim, a gente tem um ecossistema completo para suportar quem quiser entrar nesse mercado, tá? E tem muito contrato e muita instalação, muita coisa rolando aí e oportunidade para você, tá bom? Ah, legal. Luiz Fernando está perguntando aqui qual é a potência dos carregadores para caminhões e ônibus elétricos, tá? Vamos lá. Normalmente, primeiro que eles são DC em geral, tá? Não são todos, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Seu software de gestão leva em consideração restrições elétricas, como demanda contratada? Se sim, como vocês fazem isso? Já respondo. Falando sobre os carregadores especificamente, né? Em geral, os carregadores com muita potência, eles trabalham com carga DC, tá? Então, todos os carregadores DC, no fim, eles vão carregar um caminhão elétrico, um ônibus elétrico. Tem alguns casos que tem carregador até AC, viu? Mas sim, não é tão comum. No Brasil, a gente tem os três cenários: veículo que tem só AC, veículo que tem só DC e veículo que tem os dois. Mas quanto maior a potência, no fim das contas, o AC, que é a carga lenta, não faz muito sentido. Então, em resumo, nós estamos falando de carregador carga rápida DC, tá bom? Uma curiosidade para você. Fora do Brasil, ainda não está no Brasil, né? Tem um carregador diferente. Além dos carregadores DC, que tem até 350 kW, 480 kW, ou seja, potência bastante alta, como os que a gente instalou aí para Porsche no Brasil, tem também um carregador pantográfico. Sabe os ônibus elétricos, aqueles mais antigos, que ele tem aquelas linhas em cima? Então, o pantográfico, ao invés de conectar, ele conecta em cima nos veículos, mas são raros os veículos que estão preparados para isso. E aí a gente está falando de potência de 600 kW até 1 mega, tá? Então, olha que interessante, tem novas modalidades de carregamento, tá? Então, isso é bem legal. Vamos lá. Software considera demanda contratada? Olha só, deixa eu pegar seu nome aqui, Luiz Fernando. Não considera ainda. Dá para registrar, dá para fazer o trade da energia, inclusive dá para você cobrar a recarga. Nós já cobramos recarga, tá? Serviço de recarga, tá? Então a gente tem a possibilidade de cobrar aí tanto uma taxa de serviço e quilowatt-hora, ou sem a taxa de serviço e só markup em cima do quilowatt-hora. Você pode fazer sua rede, você pode cobrar também, tá? Agora, a gente está desenvolvendo um módulo de energia específico, onde a gente considera mercado livre, considera demanda contratada, contratos de média e por aí vai. Justamente para considerar ponta e fora ponta, tudo isso. Isso é um módulo específico que a TI está desenvolvendo, tá? Inclusive, a gente tem parceiras, grandes comercializadores de energia, tá? Que a gente está trocando justamente para ficar um módulo muito top, muito legal, que em breve a gente vai estar lançando no mercado, tá?
Alexandre, como se tornar parceiro? Como se tornar parceiro? Fale com o André, tá? O André é responsável pela revenda, então ele tem apoiado empreendedores, aí apoiado profissionais que querem se tornar parceiro ou revenda Greenvee. Fala com o André, ele está por aí, tá com a gente. Deixa eu ver. Não, não, Ricardo, eu não falei quilômetros, não. Não falei quilômetros. Na verdade, eu não citei a unidade de medida de bateria, que é ampere-hora, na verdade, né? Então, ou a gente pode, né, pensando em volume de energia, quilowatt-hora. Mas não foi isso que eu disse, não, Ricardo. Legal, acho que devo ter respondido a sua pergunta, tá? E aí, falando de unidade de medida, carregador, em geral, é potência, né, quilowatt, né? O consumo no tempo, quilowatt-hora, energia, consumo de energia, tá? E acho que são aí as duas grandes unidades de medidas importantes para a gente entender esse mundo da mobilidade. Sem a gente entrar mais fundo, sem dúvida a gente vai entrar em lei de Ohms, eletromagnetismo aqui, né, as formulinhas, né, o bio e por aí vai. Posso ir nisso também, mas acho que não é bem objetivo aqui, tá? Mas na Academy tem tudo isso, tá? Então lá fala de norma, fala de física, fala de como você calcula as coisas, tá? A questão do monofásico, bifásico, trifásico. A gente tem inclusive cenários diferentes no Brasil, né? Trifásico 220, trifásico 380, e é por isso que a gente precisa de transformadores em geral, né? Dependendo do estado. Então tem bastante coisa aí nesse sentido. Tá? Deixa eu ver, Jéssica, tem mais alguma pergunta aí, Jéssica? Não, legal, dando quase uma hora aqui, a gente deu no tempo certo aqui, tá? Então, aproveite, Jéssica, acho que já passou para a turma aí, né? Então, Greenvee 10, cursos 30, tá? Então, você vai ter desconto aí nos cursos e também nos produtos, seja para comprar para você, seja para revender. E se você quer falar de Academy, entender melhor, fale com a Estela, tá? Para entender sua necessidade. A gente tem vários cursos e pode vender, inclusive, de forma separada. Se você é vendedor de veículo elétrico, você pode ter um curso específico só com esses temas. Não precisa fazer o curso inteiro, tá? Não esqueça, siga nossas redes sociais. Instagram, @GreenView Oficial. Então, assim, siga lá, Greenview Oficial. Não vai seguir as outras, não, viu? Tem que ser o oficial, tá bom? Então, obrigado pelo tempo juntos, obrigado por todos vocês aí que participaram, que estão participando, tá bom? Conta com a gente na sua empreitada na mobilidade elétrica. Gente, dá para ganhar dinheiro de verdade nesse mundo da mobilidade que está crescendo muito rápido. Então, vamos com a gente, seja nosso parceiro, seja nosso revendedor, se apoie na gente, que a gente ajuda a te impulsionar aí no seu dia a dia, na sua região, nos seus negócios, nos seus projetos, tá bom? Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês aqui, tá? Ficam os nossos contatos aqui, as nossas redes, e acredito que é isso, e vamos encerrando por aqui, tá bom? Um grande abraço, vamos embora, Go Greenvee!